Estou aqui para conversar com vocês mais um pouquinho. No último vídeo a gente falou sobre a parábola do bom samaritano e como continuar praticando, a misericórdia sem perder e sem parar de seguir aquilo que a lei nos pede, E hoje eu quero comentar um pouquinho com vocês sobre a depressão. Gente, quem me conhece mais profundamente, que já me acompanha, sobre o processo da minha cura, sobre várias coisas que o Senhor já fez na minha vida, eu passei por essa parte e eu quero falar um pouquinho sobre isso aqui com a gente. Espero que o Senhor fale com vocês assim como tem falado comigo, tem mexido em mim. Hoje, gente, aproximadamente temos entre 8 a 9 tipos. Hoje, os estudos mostram que aproximadamente está entre 8 a 9 tipos principais que são mais reconhecidos na medicina de depressão. Tipos entre 8 a 9 tipos de depressão, mas alguns especialistas ainda subdivide isso aí, em variações, essas depressões em variações. Então o número pode chegar mais de 10 formas de depressão, gente. Mais de 10 formas de depressão. E eu quero conversar um pouquinho sobre isso, gente. A depressão, ela não engloba somente isso aqui. A depressão, ela por muitas vezes, ela é mais espiritual do que mental. Ai, Aline, então você está querendo dizer que é falta de Deus? Não. Toda vez que eu disse sobre o meu testemunho, que eu estive abordando esse assunto, eu sempre falei e frisei que depressão não é falta de Deus. Mas hoje eu venho para trazer que pode ter sido um preenchimento de outras coisas das quais a gente não prestou atenção, que está tão cheio que não consegue preencher totalmente aquele espaço, aquele vazio, aquela situação que a gente tem vivido com Deus, Por exemplo, eu dei um exemplo essa semana para uma amiga e eu sei que foi o Senhor que deu esse discernimento e eu vou dar ele aqui. Quando você está com um copo, você tem um copo de suco e você tem vontade de tomar um café. Você consegue colocar um copo tá cheio de suco, você consegue preencher ele de café? Não. Muitas vezes algumas pessoas vão responder, sim, eu consigo, Aline, misturar o café com suco. Mas eu não estou falando sobre misturar, eu estou falando de preencher o copo com suco e depois você preencher com café no mesmo copo. Não tem essa possibilidade, gente? Então, a depressão, ela faz isso. Eu estou falando, gente, não como especialista médica, não como especialista medicamentosa. Eu estou falando como uma pessoa que viveu sobre isso, viu. Estou aqui falando como uma cristã, como uma pessoa que foi curada, como uma pessoa que teve a vivência sobre a depressão. Como a maioria das vezes que eu falo, como um testemunho, gente? Como um testemunho. E eu vim aqui, eu quero trazer, antes de eu comentar, algumas coisas da Bíblia que você pode buscar se porventura você conhece alguém que passa por isso, se porventura você se encontrar com alguém que está vivendo isso, aonde procurar na palavra sobre isso. Nós temos aqui Salmos 34, 18, Salmos 42, 11, Isaías 41, 10. E em Isaías 41, 10, nós vamos ler assim: não temas,
porque eu sou contigo. Não te assombras, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha mão. É o que o Senhor fala lá para nós. E ainda temos em Pedro 5:7, que diz: lance sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de você. Então, gente, esses são locais na Bíblia na qual você pode estar procurando para conversar. Esses endereços vai servir para você procurar a Deus, para você indicar alguém a procurar a Deus, para se preencher de tudo isso. Muitas vezes a depressão pode vir por situações do passado. Como eu disse, eu estou aqui falando como testemunha e como serva do Senhor, que não quer ver outras pessoas passando por isso e quer que tenhamos a misericórdia, como eu falei no outro vídeo, de olhar para essas pessoas, de ter a sensibilidade de pedir a Deus por elas, né? Como eu já estive uma vez. A depressão ela pode vir por problemas do passado, situações das quais a pessoa passou, que só ela e Deus que sabem, que mexeu com o espiritual, o carnal. Então, essas coisas podem mexer com o espiritual, o carnal e o emocional, o físico, todas as áreas da pessoa, que faz com que ela entre nesse âmbito de depressão. Depressão pode começar com um ciclo de ansiedade, e desse ciclo de ansiedade, que foi como aconteceu comigo, desse ciclo de ansiedade sair para o ciclo da depressão profunda. E, gente, tudo que é impossível para a medicina é possível para Deus. É possível com fé, é possível com amor, mas para isso a gente precisa tirar o suco e substituir pelo café. Então, ao invés da gente colocar o suco e o café, agora vamos substituir o suco e o café pelo vinho e o sangue do... Então, essas coisas podem mexer com o espiritual, o carnal e o emocional, o físico, todas as áreas da pessoa, que faz com que ela entre nesse âmbito de depressão. Depressão pode começar com um ciclo de ansiedade, e desse ciclo de ansiedade, que foi como aconteceu comigo, desse ciclo de ansiedade sair para o ciclo da depressão profunda. E, gente, tudo que é impossível para a medicina é possível para Deus. É possível com fé, é possível com amor, mas para isso a gente precisa tirar o suco e substituir pelo café. Então, ao invés da gente colocar o suco e o café, agora vamos substituir o suco e o café pelo vinho e o sangue. Substituindo o suco e o café pelo vinho e o sangue do Cordeiro, que foi derramado por mim e por você na cruz, vamos falar um pouco. Vocês sabiam que houve homens na Bíblia? E tem gente, eu dei alguns versículos que falam sobre, que você pode buscar quando alguém ou você estiver passando por esse momento, se você precisar orientar alguém no momento de depressão. Mas há muitos mais. E pode notar, gente, que há muitos salmos. Aqui tem mais um, Salmos 147:3. Muitos salmos, ou seja, o louvor, o cântico, porque salmo tem cântico, né? O cântico é uma coisa que vai te ajudar com a depressão, ou ajudar alguém que precisa com a depressão. Então eu vou mostrar um pouquinho dos exemplos de pessoas na Bíblia que passaram por momentos semelhantes à depressão.
Não sei se você sabe que tem isso na Bíblia. Sabia que tem isso na Bíblia? Olha, os homens que passaram por isso na Bíblia, os personagens que passaram por esse momento semelhante à depressão foi Elias. E Elias, nesse meio, ele pediu assim, pediu para morrer de tão desanimado. E essa história está lá em Reis 19:4, você encontra lá. Temos também Davi. Davi escreveu vários salmos, lembra que eu falei com vocês? Vários salmos em profunda tristeza. Então, vários salmos de Davi foram escritos em profunda tristeza, né? Temos também, gente, eu não sei se vocês sabem, temos também Jó. Jó sofreu emocionalmente e perdeu esperança por um tempo. A gente ouve muito a história sobre Jó, né? Que Jó, superação. Muitas pessoas falam assim, eu tenho que ter paciência de Jó, né? Muitas pessoas usam esse termo, ter a paciência de Jó. Mas a gente pega o texto de Jó e folhiam o texto de Jó. Eu li o texto de Jó 3 vezes para entender que Jó também passou por um sofrimento, não só pela paciência que a gente usa de Jó, mas ele passou por um sofrimento emocional e perdeu a esperança. Leia Jó, gente, que vocês vão entender, vocês vão saber como acolher essas pessoas. Temos também, gente, eu não sei se vocês sabem, temos também Jó sofreu emocionalmente e perdeu esperança por um tempo. A gente ouve muito a história sobre Jó, né? Que Jó, superação. Muitas pessoas falam assim, eu tenho que ter paciência de Jó, né? Muitas pessoas usam esse termo, ter a paciência de Jó. Mas a gente pega o texto de Jó e folhiam o texto de Jó. Eu li o texto de Jó 3 vezes para entender que Jó também passou por um sofrimento, não só pela paciência que a gente usa de Jó, mas ele passou por um sofrimento emocional e perdeu a esperança. Leia Jó, gente, que vocês vão entender, vocês vão saber como acolher essas pessoas. E temos ainda, gente, Jeremias, olha só, chorou profundamente pelo sofrimento do povo. Jeremias chorou profundamente pelo sofrimento do povo. Então, assim, gente, temos homens que Deus deixou na Bíblia para nos mostrar que foram homens fortes, mas que também foram homens que precisaram do braço de Deus, que precisaram das mãos de irmãos, que precisaram substituir o vinho pelo sangue do Cordeiro. Hoje a gente sabe disso, né? Na época de alguns, como Jó, que é no Velho Testamento, ele nem tinha ainda, né, a dádiva que temos hoje, que é o Espírito Santo de Deus, né, gente? Então, assim, eu vim trazer algumas questões aqui pra gente refletir sobre isso. Então, assim, ainda no âmbito de misericórdia, gente, de olhar para o próximo, que esses dias, esses tempos tem sido uma coisa que o Senhor tem movido muito em mim, tem falado muito em mim. O que nós temos feito para o próximo? Nós estamos tão concentrados em tudo que a gente tem que fazer, em tudo que a gente tem que ter, em tudo que a gente tem que ser na vida. Será que estamos olhando, estamos entendendo o que o próximo está passando? Porque lembra que na Bíblia diz que os maiores dos mandamentos, não foi no último vídeo eu falei, mas o maior deles é o amor, né? Sendo o maior deles o amor. Então temos feito isso, olhado para o próximo e tentado entender a dor dele, porque por vezes nos pegamos tão concentrados em rotinas, em tudo que temos que fazer, em tudo que temos que ser, conquistar, fazer, enfim, e N coisas,
que por vezes não entendemos que aquela pessoa que porventura chega ali num momento de dor, num momento... Quão cheio está aquele copo, gente? Quão cheio está aquele copo que o Senhor não está conseguindo entrar, o sangue do Cordeiro não está conseguindo entrar para preencher aquilo ali. E a pessoa ama o Senhor, mas porventura, coisas que aconteceu no passado, coisas que aconteceu na vida dela, coisas que... escolhas que foram feitas erroneamente, né, em outro caminho que ela estava. Será que a gente deve só conquistar a nossa alegria e esquecer? Então, assim, gente, o que foi que esses personagens fizeram em meio a essa dor? Em meio a essa dor, eu vou dar ideias aqui, gente, que o Senhor mandou pra mim, que pode ser que você faça para você ou para alguém que você vai enviar esse vídeo, que você vai orar por ele, né? Aqui fala... falar abertamente com o Senhor. Eu anotei, gente, porque às vezes é tanta coisa que a gente precisa anotar. Falar abertamente com Deus, escrever suas emoções, lembrar a si mesmo de confiar em Deus em todo o tempo. É dessa forma que vamos tirar o suco e substituir, vamos tirar o vinho, e substituir pelo sangue do Cordeiro que nos lavou e nos libertou de tudo que... Tem mais, gente, é assim, Deus escuta o seu sofrimento como escutou o de Jó. Deus escuta o seu sofrimento como escutou o de Jó. Deus restaura a sua vida como fez com Jó. Deus restaurou a minha vida, quer restaurar outras vidas através da sua vida, através do passo, gente, que temos que dar para olhar para o próximo. Não é porque a minha vida está toda feliz, estou caminhando com pessoas boas, pessoas felizes, que eu não devo olhar para o próximo. Porque se eu me misturar, se eu chegar até lá, eu vou... Então, para que você está se enchendo do sangue do Cordeiro se você não vai distribuir? O Senhor não é egoísta, gente. Eu nunca vou me cansar de falar isso para você. Tem outra coisa. Mesmo passando por esses momentos, quer que seja que você esteja passando, que a pessoa esteja passando, Deus usa você como foi com Jeremias. Olha que forte, gente. Então, assim, uma pessoa que está passando por isso, não acredite que você está com tanta unção, tão bem colocado em Deus, ao ponto de que ela não vai fazer alguma coisa na sua vida. Muito pelo contrário. Quando você entrega, você recebe amor, você recebe tocar de Deus sobre aquela vida, você aprende com aquela vida, gente. Então olhe para o próximo, olhe para as pessoas que estão vivendo esse momento que muitas pessoas taxam de bobeira. Por vezes, eu já ouvi várias vezes isso quando eu estava... E ele ensina em meio a esses momentos que você vai transbordar na vida de alguém, que você vai olhar para alguém com depressão, que seja o passado que você não sabe, ou que você sabe, mas que você prefere estar ali pedindo a Deus para derramar sobre você alguma coisa, para você derramar sobre a pessoa. Ele ensina paciência, misericórdia, ele derrama. Ele manda ajuda, levanta líderes, ele levanta líderes, como levantou 70 líderes, né? E vários outros líderes na Bíblia, para dividir o peso, como fez com Moisés. Como ele fez com Moisés, ele envia líderes, ele envia pessoas que vai ajudar essas pessoas a passar por esse peso, como ele fez com Moisés, gente. Ele vai levar líderes. E a pergunta para mim e para você, porque como eu digo, primeiro é para mim e depois Deus vai falar grandemente com a sua vida. A
pergunta que eu me faço é: eu tenho permitido com que Deus me coloque nessa posição de líder, para Ele me usar, para eu ajudar alguém a passar por um peso, por um fardo? Eu tenho permitido que isso aconteça? Teve ainda, gente, um outro homem maravilhoso que a gente pode colocar na nossa existência e ajudar algum amigo a fixar o olhar nele para substituir o vinho pelo sangue do Cordeiro na mente, no coração, no espírito, na carne, em todas as áreas do corpo que não se dividem. Que esse homem, gente, foi Jesus. Jesus chorou, se entristeceu e mesmo assim ele orou e se entregou à vontade de Deus. Gente, é forte. E mesmo assim a gente tem olhado tanto pro próprio aqui, umbigo, que tem acreditado que pessoas têm passado por tantas coisas grandes das quais a gente não pode estar no meio. Por que a gente não pode estar no meio disseminando a palavra do Senhor, vendo aquela pessoa ser usada também na nossa vida para melhorar a nossa alegria, a nossa vida? E eu tenho um prazer, gente, em olhar para alguém hoje que me diz que passou por isso e escutar ela e dizer o quanto Deus ama ela. Então, se você passou, se você não passou, se você conhece, se você é essa pessoa que precisa disso, procure na palavra do Senhor, procure substituir o vinho pelo sangue do Cordeiro. Seja essa pessoa que caminha com essa pessoa para o caminho do Senhor. Nós estamos aqui para ser mensageiros do Senhor, levar a palavra de Deus. A misericórdia, gente, ela precisa estar agarrada com a fé. Pergunta ao Senhor aonde que você pode ajudar essa pessoa, seja na sua intimidade com oração por ela, seja direcionando ela para essas palavras, sabe? Para vídeos como esse que você pode compartilhar com ela, né? Para ouvir, mas lembrando, gente, que Deus, Ele é amor. E Ele pensa em cada detalhe. Então não foi à toa que Ele colocou médicos. Não foi à toa que Ele permitiu que houvesse medicações. Então, gente, hoje eu sou uma pessoa curada por Deus, mas uma pessoa que pega o remo, como eu gosto de me expressar aqui, né? O remo dentro do meu barquinho para me remar. E um dos meus remos hoje em dia é os remédios que o Senhor permitiu que a medicina tivesse. Então, aconselhe essas pessoas, gente, a não parar remédios imediatamente por pensamentos dela, por achar que por amar. Então, meu irmão e minha irmã, eu tenho um conselho para te dar se você passa por isso também, como alguém que já passou. Use os recursos que o Senhor dá para nós, porque depois você vai virar para o Senhor e vai falar: Deus, eu oro, eu louvo, eu adoro, e o Senhor não me ouve. Será que é o Senhor que não ouve? Ou será que é você que quer que tudo seja resolvido imediatamente da sua forma? O Senhor deu os recursos, o Senhor deu os medicamentos. Nós temos coisas hormonais que ajudam a diminuir, a sair e a entender a depressão. Não tome totalmente isso para as suas mãos. Esteja guiado pelo Senhor e esteja aproveitando que... Vamos de exemplo bíblico de novo? O bom samaritano usou remédio na ferida da pessoa que estava caída à beira do caminho. Paulo recomenda um tratamento para Timóteo.
Aí você vai ver lá em primeira epístola a Timóteo 5:23. Primeira epístola, Timóteo 5:23. Você vai ver lá Paulo indicando o tratamento para Timóteo. Então, gente, a gente precisa dos recursos. Então, na Bíblia também tem salmos, que é louvores de adoração, exaltação e glorificação, e para mexer com a parte espiritual. E tem. Então, gente, não podemos ser ignorantes com as coisas que o Senhor oferece para nós. Há um tempo para cada coisa. Tenha responsabilidade com o que o Senhor entrega, recursos, líderes, como eu falei aqui, que Ele manda, né? Ele manda recursos, levanta os líderes, E um desses líderes são os médicos. É as medicações que, porventura, por alguns momentos, vou ter que viver, vou ter que passar. E isso é um ato de fé também. Você vai viver um ato de fé. Então, não coloque as mãos sobre as pernas sobre a mão, eu nem sei como que fala o ditado. E pare o seu remédio, pare o seu tratamento, porque você foi curado. Eu sou uma pessoa que digo hoje, tenho certeza de que eu fui curada de uma depressão profunda. E ainda estou indo na minha médica. Então, para preenchermos o copo de vinho para o sangue do Cordeiro, temos que ativar todas as áreas que o Senhor nos dá, olhar para o colega, olhar para o irmão, ter misericórdia pelo irmão, ouvir os médicos, ouvir os recursos que Deus coloca, que pode ser por um período, que ali nesse período Ele vai te tratar, Ele vai te dar paciência, Ele vai te dar misericórdia, vai te usar. Talvez aquele médico que você está indo, você seja usado como um cristão para estar ali perto dele, para ele estar te tratando e estar te vendo o que Deus faz na sua vida. Então, gente, vamos nos atentar. Eu senti no coração muito de falar sobre nos voltarmos para pessoas que precisam da nossa atenção espiritualmente, por conta de carga. Eu não considero que eu estou 100% santa, que eu não posso ajudar um irmão que esteja passando por uma depressão, do caso que eu já passei. E outra coisa, eu acredito que eu aprendo com o que o meu irmão está passando. Eu acrescento no que eu já passei. Então, gente, se você está passando por um momento legal, por um momento feliz, por um momento de coisas conquistadas, glória a Deus por isso. Mas não deixe de olhar para o seu irmão. Não deixe de ter a misericórdia de levar a palavra do Senhor até o seu irmão. De levar o evangelho através do que o seu irmão está passando, para que o Senhor venha a fazer a cura completa nessas pessoas que ainda vivem a depressão.